Fala, tropa, tá começando a análise do sabadão e como vocês já sabem, no sabadão nós temos muitas, mas muitas oportunidades, tá? E nesse sábado não é diferente, pelo contrário, nós temos muitos jogos com La Liga, com Premier League, com Bundesliga, com também os campeonatos, né, das ligas inferiores ali, meio de tabela, médias, né, das ligas médias da Europa. Teremos também o Brasileirão, tá? Série A, Série B. E teremos também a MLS. Então eu vou analisar todos esses jogos aqui para vocês. São jogos bons demais para a gente poder estar apostando, para a gente poder estar utilizando, e eu vou compartilhar esse planejamento. Lembrando que para você pegar todas as minhas apostas, você precisa entrar no Clube dos 5%, que inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês a minha planilha, nós estamos com 20 unidades, né, de lucro. Deixa eu só ampliar aqui, voltar aqui, ó. Aqui tá todas as minhas bets, tá, galera? Todas, tudo que eu faço, todas as minhas bets. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Pronto. Cara, nós estamos olhando pré-jogo e também os cantos, nós estamos com 18,11 unidades, tá? Ou seja, por R$100 por aposta, você estaria aí com R$1.800 de lucro, né? R$1.000 por aposta, que aqui é mistake, 18 mil reais de lucro, e também tem um trade dentro do clube dos 5%, e no trading você estaria com 2 unidades, ou seja, são 20 unidades de lucro, tá? Juntando todas as estratégias que você vai ter acesso no clube dos 5%, ou seja, você com R$100 já estaria com R$2.000 de lucro, um baita resultado, né? Baita resultado. Então, o link tá na descrição, entre no clube dos 5%. Vamos embora, vamos falar dos jogos aqui, tá? Começando com os favoritos do dia, logo às 8h30 da manhã nós teremos um grande jogo de Liverpool e Everton. Para quem não sabe, Liverpool e Everton é um clássico, né, local, um clássico ali de Liverpool. O Everton também é de Liverpool, né? Então sempre quando eles se enfrentam são jogos duros, são jogos pegados pra caramba, são jogos muito disputados e nunca é um jogo tão fácil assim pro Liverpool, né? Visto que na temporada passada teve um jogo que terminou, né? O Liverpool ganhou por 1-0, mas na casa do Everton o jogo foi 2-2, né? O Everton também já ganhou do Liverpool 2-0, então assim, cara, são jogos sempre difíceis, tá? Por isso que eu acho justo essa odds em 45, o Liverpool é melhor, isso é um fato, mas é uma odds que eu não gosto, é uma odds que eu prefiro esperar no ao vivo para pegar uma odds melhor, uma odds mais valorizada, acima de 1,50, ali pagando 1,60, 1,70, tá? E é o que eu recomendo para vocês em relação à vitória do Liverpool. Algo que a gente pode estar de olho aqui no mercado de finalização ao gol, né? Por exemplo, um chute no gol do Isaac, um chute no gol do próprio Salah, pode ser um excelente mercado para a gente poder estar atuando aqui. Outro mercado também que eu acho interessante é para ambos os times tomar cartão, tá? Eu não gosto, eu não costumo atuar na Europa, no mercado de cartões, mas por ser um clássico e sempre é um jogo muito pegado, eu acredito que esse mercado também vai ser interessante aqui para poder atuar, né? Mas estarei utilizando o trading ao meu favor aqui no Lei Everton provavelmente, beleza? E o Liverpool tá sofrendo gol pra caramba, né? Então também não tá um time tão confiável assim. Outro favorito que teremos é o Bayern de Munique enfrentando o Hoffenheim. O Hoffenheim que é um time muito ofensivo, tá? Muito ofensivo. Inclusive nos últimos jogos, né, tratando aqui de Bundesliga, venceu o Leverkusen por 2-1 de virada, né? Isso culminou na demissão do técnico do Leverkusen. Venceu, aí perdeu, né, para o Frankfurt por 3-1 e ganhou por 4-2 no União Berlim. Então, o que é que tem se repetido nos jogos do Hoffenheim? Gols, né? E tem se repetido gols porque é um time muito ofensivo. Só que do outro lado nós temos um Bayern de Munique que está voando. Para mim, o Bayern de Munique e o Barcelona são os dois melhores ataques da Europa hoje. O quarteto do Bayern de Munique é muito forte, com o Luiz Dias, com o Harry Kane, com o Olise, que está jogando muita bola. Então, o Bayern de Munique vai marcar gols em seus jogos, né? E vem de uma grande vitória contra o Chelsea. Acredito na vitória do Bayern de Munique, né? Tá pagando aqui 1,33. Outros mercados que eu gosto também é da finalização no gol do Olise, quando ele dá aquele corte, cara, ele vai chutar em gol, né? E já tem 3 jogos seguidos que eu venho apostando na finalização no gol do Olise e vem dando certo, inclusive até mesmo contra o Chelsea. Eu peguei um odds em 50. Então dá para você combinar uma dupla aqui do Bayern de Munique para vencer com um chute no gol do Olise, que é uma boa, tá? E aqui a tendência é que tenhamos também um jogo muito bom para gols. Outro favorito que nós teremos é o Real Madrid enfrentando o Espanhol. O Espanhol é uma equipe muito chata, né? Também começou até bem o campeonato da La Liga, né? Vencendo o Atlético de Madrid,
empatando com a Real Sociedade fora de casa, vencendo o Osasuna e o Mallorca. Começou muito bem o espanhol, mas o Real Madrid em casa é favorito para esse jogo, né, velho? Então eu acredito na vitória do Real Madrid. Uma opção também muito boa é o chute no gol do Mbappé. E olho no mercado de gols. Os jogos do Real Madrid têm sido jogos com gols, né? O Real Madrid tem sofrido bastante defensivamente, vai estar sem o Rugen, né, que foi expulso no jogo passado. Então também acredito que vai ter aqui o over 1,5. Grandes favoritos que teremos no sábado é o Benfica contra o AVS, né, deve vencer até com tranquilidade, já será a estreia do Mourinho, né, no comando do Benfica. Benfica muito favorito, o Benfica que vai disputar, na minha opinião, com o Porto, né, nesse título português. Para mim são os dois melhores times dessa temporada, o Sport deu uma queda. Eu acho que esse título vai ficar na mão ou do Porto ou do Benfica. O Porto muito porque não está na Champions, então está com foco máximo no Campeonato Português. E são os dois melhores times também, na minha opinião, em termos de desempenho, tá? E o Al Nassr que vai enfrentar o Al Riyad. O Al Nassr também poupou seus jogadores, só jogou o João Félix e o Ângelo, né, no meio da semana. E aqui vai com o time máximo, força máxima, então Cristiano Ronaldo, Mané, o Coman, o João Félix. Então, cara, muito difícil o Al Nassr perder por um time que não tem o investimento que ele tem, né? Então, acredito na vitória também e até marcando gols aí, tá? Na Série B, teremos o Goiás enfrentando o Paysandu, o Goiás brigando pelo acesso, né, com 45 pontos e também pelo título. E o Paysandu é um time que está caminhando para ser rebaixado, né? Tá com 22 pontos em 26 jogos, são 10 empates e 12 derrotas, 31 gols sofridos e não vejo mudanças nesse time do Paysandu, que fora de casa cai muito de rendimento. O Goiás é favorito aqui, só que eu, particularmente na Série B, eu não confio em apostar em vitória de nenhum time no pré-jogo. Então eu sempre trabalho no ao vivo, utilizando o trading, validando como é que vai estar dentro de campo, né? E é o que eu vou fazer aqui, utilizando o trading. Provavelmente vou estar no Lei Paysandu. Se o Paysandu não estiver contra-atacando bem, não estiver criando boas oportunidades, eu vou estar no Lei Paysandu, tá? Que é contra o Paysandu, é como se eu fosse o Goiás ou um empate, beleza? Mas utilizando o trading. O Inter Miami vai enfrentar o DC United. O Inter Miami que voltou a jogar bola, né, depois de vir uma sequência ruim, porque sabe que precisa vencer para terminar entre os 7 primeiros e se classificar direto para o playoffs. Tá muito embolada aqui a situação, né? O Inter Miami tá com 27 jogos, beleza, jogos a menos do que os adversários, mas tá com 49 pontos. O Orlando City, por exemplo, tá com 48 pontos, né? Então tá bem embolada aqui para a briga pelo G7, que é o objetivo do Inter Miami. Vai enfrentar uma equipe muito fraca, uma equipe que tem 30 jogos, só venceu 5. São 10 empates e 15 derrotas, 55 gols sofridos. Então, assim, com o Messi em campo, eu acredito na vitória do Inter Miami, acredito no jogo favorável para gols, pelo menos 2 gols nesse jogo. E um chutezinho no gol do Lionel, né? Inter Miami favorito, tá? E é muito difícil eu falar, apontar um favorito na MLS. Muito difícil, mas nesse caso é. E o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, também para mim um grande favorito aqui, o Palmeiras, tá? Fez um bom resultado, construiu um bom resultado contra o River Plate. Pode ser que a gente veja um ou outro jogador, né, poupado, mas eu até acho difícil isso acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu acho difícil, porque a briga do Palmeiras contra o Flamengo está muito acirrada, e contra o Cruzeiro também, né? Temos que incluir o Cruzeiro também nessa briga. O Cruzeiro vai enfrentar o Bragantino, provavelmente irá vencer, o Cruzeiro é bem favorito, e o Flamengo vai enfrentar o Vasco, é um clássico. O Flamengo é favorito também, porém, né, é um clássico, e um clássico é sempre jogo duro, sempre um jogo complicado. O Palmeiras vai enfrentar o adversário mais acessível agora, né? Que é o Fortaleza, que deve ficar muito fechado lá atrás, mas diante do primeiro tempo que o Palmeiras vem fazendo em seus jogos e o fator casa, para mim é muito relevante aqui, tá? E por isso que eu acredito na vitória do Palmeiras e vejo esse favoritismo da equipe do Palmeiras, beleza? Jogos que eu vejo favoritos que podem se complicar, né? O Al Ittihad é favorito para esse jogo? É, muito favorito para esse jogo. Mas é fora de casa. Então, é um favorito que pode se complicar, vem de uma derrota pela Champions Asiática. Então, para mim, é um jogo mais equilibrado. Eu não conheço esse time também. Esse é um fator de eu não ter apostado. É um time que vem da segunda divisão. Perdeu os últimos 2 jogos, né? Mas eu de verdade não assisti os jogos do Najma. Então eu prefiro levar para o ao vivo e validar o que o campo vai estar me mostrando para poder tomar uma decisão. Mas o Al Ittihad é favorito nesse confronto, sem sombra de dúvidas. É favorito nesse confronto, mas eu prefiro levar para o ao vivo. A Juventus vai enfrentar o Verona. A Juventus também, na minha opinião, é favorito para esse jogo, tá? Tem um time muito superior ao Verona, muito superior ao Verona.
Tá aqui na segunda colocação com 9 pontos, igual ao Napoli, venceu os 3 jogos. Último jogo, um jogo impressionante, onde venceu ali no final do jogo a Inter de Milão, né, fazendo 4 gols e tomando 3, que foi justamente os 3 gols que tomou no campeonato. E o Verona não venceu nenhum jogo, né? Perdeu 1, empatou 2, 5 gols sofridos e apenas 1 gol marcado. Eu acredito sim na vitória da Juventus, mas por que eu não vou no pré-jogo e eu deixei para levar para o ao vivo utilizando o trailer? Mas eu confio nessa vitória da Juventus. Mas por que eu não fui? Porque nos últimos dois jogos, a Juventus tomou 7 gols. Tomou 3 gols da Inter de Milão e tomou 4 gols do Borussia Dortmund. Eu não vou confiar em uma equipe que tomou 7 gols nos últimos 2 jogos, né? Para pré-jogo, tá? Por isso que eu vou levar pro ao vivo e validar o que o campo vai estar me mostrando para poder tomar uma decisão. Mas a Juventus é favorito. O Leipzig também aqui é favorito diante do Colônia, mas por enquanto eu não tenho apostado no pré-jogo nos jogos do Leipzig, apesar deles estarem vencendo os seus jogos, né? Venceu os últimos 2 jogos contra o Heidenheim e contra o Mainz. Por que eu não tenho apostado no Leipzig agora? Porque eu estou observando um pouco mais, porque perdeu muitos atletas. Cara, o Leipzig perdeu o Sesco, perdeu o Alpenda, ou seja, sua dupla de ataque. Anos antes tinha perdido o Dani Olmo, né? Que era o 3 ali principais jogadores. E o Simons, o Xavi Simons. Então, os 4 melhores jogadores do time, sendo 3 da última temporada, saiu do time. Xavi Simons foi para o Tottenham, o Sesco foi para o Manchester United e o Alpenda foi para a Juventus. E o Dani Olmo foi para o Barcelona, mas foi um ano antes. Cara, é perdas assim, perdeu o time, né? O ataque todo perdeu, a qualidade que tinha perdeu. Então eu quero observar um pouco mais desse Leipzig, tá? E o Colônia é um time que vem dando trabalho para os adversários, né? É um time que ainda não perdeu na temporada. Venceu o Mainz, venceu o Freiburg, inclusive aplicando uma goleada, e empatou com o Wolfsburg por 3-3. Então eu quero observar um pouco mais desse Colônia e também do Leipzig, por isso que eu não fui no pré-jogo. Vitória e Fluminense, pode ser que a gente tenha um Fluminense poupando praticamente o time todo, né, entrando com o time todo reserva, e se isso acontecer, eu vou estar a favor do Vitória ou empate, tá? Se o Fluminense for com o time todo reserva. Por quê? O Fluminense vai disputar contra o Lanús em casa, a Sul-Americana, então pode poupar o time todo. E aí, cara, o Vitória buscando essa saída da zona de rebaixamento, precisando muito da vitória contra o time todo reserva do Fluminense. Apesar desse time reserva do Fluminense ter feito uma boa partida no Maracanã contra o Corinthians, no Barradão é sempre um jogo difícil. Então, se o Fluminense poupar todo mundo, eu estarei de olho no empate ou vitória, ou no vitória mais um para combinar nenhuma dupla, beleza? O Bahia vai enfrentar o Ceará. O Bahia tem mais qualidade do que o Ceará e está 100% focado agora no Brasileirão, né, em terminar aqui no G4. É o foco do Bahia. Vem de uma derrota dolorida contra o Cruzeiro, onde jogou muito melhor do que o Cruzeiro. Para mim foi muito melhor do que o Cruzeiro. E acabou tomando uma virada após estar vencendo o jogo. Vai enfrentar agora o Ceará fora de casa. É muito difícil os jogos contra o Ceará, contra o Fortaleza no Castelão, muito difícil. Aqui para mim é um jogo muito igual mesmo, como está aqui, tá? Mas se o Bahia estiver fazendo aquele jogo muito controlador, tiver tomando conta da partida, provavelmente eu estarei também de olho no empate ao Bahia. Mas vai depender do ao vivo do que vai estar me mostrando, até porque os resultados do Bahia não têm sido bons nos últimos jogos. O Avaí vai enfrentar a Ferroviária, né? A Ferroviária também é um time muito sofrível, é um time muito ruim, tá? Mas o Avaí também não é um time tão confiável, então por isso que também é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, mas o Avaí é favorito, tá? Mas um favorito que pode se complicar. E para mercado de gols, passando aqui rapidinho, teremos o Hainou contra o Taichan, um jogo muito bom para ambos marcam. Duas equipes bem ofensivas, pagando 1,50. O Girona, os jogos do Girona, eu sempre estou de olho no mercado de gols. E o Levante tem um excelente contra-ataque. Então, um jogo muito bom para o over 1,5, pagando 1,28, tá? O Hamburgo vai enfrentar o Heidenheim, também dois times extremamente ofensivos. E o Hamburgo é muito fraco defensivamente, pagando 1,25, over 1,5 é uma boa. Os jogos do Freiburg têm sido jogos com muitos gols, inclusive 80% dos jogos aconteceu ambos marcam. Não descarto, ambos marcam aqui, pagando em 53. E também gosto do over 1,5, pagando em 20. O jogo do Tottenham e Brighton, não recomendo apostar no mercado de gols no pré-jogo. Recomendo levar para o ao vivo, porque tem muitos jogos que o Tottenham faz um gol e se fecha para poder segurar o resultado, principalmente quando os jogos é fora de casa. Então, isso pode fazer com que o jogo seja under, tá? Mas o Brighton é um time muito ofensivo. Eu acredito que teremos também um jogo bom para gols. O over 1,5 tá pagando bem. Jogos do Salzburg é sempre bom para gols, né? Vocês já sabem disso, bom para gols, bom para ambos marcam. O Manchester United e Chelsea, acredito que teremos um jogo bom para gols por conta do Chelsea, a forma que o Chelsea joga,
tá? Mas o gol do Chelsea é algo muito bom, porque o Manchester United ele toma gol de todo mundo, né? É muito difícil você ver um jogo do Manchester United que não sofreu gol, inclusive somente um dos últimos 10 jogos ele não sofreu gol. Todos os outros jogos ele sofreu gol. Então, um gol do Chelsea é uma boa. Se o Palmer também estiver em campo, uma finalização no gol do Palmer é uma boa para a gente poder trabalhar aqui nesse jogo do Manchester United e Chelsea. Os jogos do Lens também é um jogo bem ofensivo. E o Lille também é um time que ataca muito bem. O over 1,5 é uma boa aqui. O Botafogo está num momento complicado, né? A torcida pedindo a saída do Ancelotinho. E o Atlético Mineiro também teve um desgaste muito grande físico no jogo da Bolívia, né? Então pode ser que poupe muitos jogadores aqui para esse jogo contra o Botafogo. No gramado sintético, a gente sabe, no tapetinho lá, os jogos do Botafogo têm sido jogos com gols, inclusive tomou 3 gols do Mirassol, acabou no jogo 3-3, então o over 1,5 tem sido o padrão nos jogos do Botafogo. E na MLS eu destaquei aqui 3 jogos que dá para vocês utilizarem, ambos marcam. O Orlando City contra o Nashville, o Minnesota contra o Chicago Fire e também o Los Angeles Galaxy contra o Cincinnati. São 3 jogos aí bons para os gols, olho no gol no primeiro tempo no ao vivo e olho no ambos marcam. Fechou, galera? Tamo junto, vamos pra cima, curte o vídeo, se inscreve no canal e entra no Clube dos 5%. O link tá na descrição.